Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende de quando vocês vão nos assistir. Hoje, a área de unificação do CERJ está fazendo a sua reunião aberta, nessa roda de conversa, especialmente para todos os coordenadores da gestão do seu. E vamos começar essa roda de conversa com essa seguinte reflexão: a união paulatina, a unificação paulatina, união imediata, trabalho incessante. É uma mensagem de Bezerra de Menezes, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, na Federação Espírita de Brasília, de 20 de abril de 1975. Vamos ler apenas o início dessa linda mensagem, que diz o seguinte: Espíritas, meus irmãos, quando as claridades de um novo dia em luz nos anunciam os chegados tempos do Senhor, quando uma era de paz prepara a nova humanidade, neste momento, dominada pela angústia e batida pela desesperação, façamos a viagem de volta para dentro de nós. No instante em que os valores externos perdem a sua significação, impulsionando-nos a buscar Deus no coração, somos, através de nossos irmãos, convidados à responsabilidade maior de amar, de servir e de passar. E nesse momento, vamos fazer uma prece, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos envolva com as suas bênçãos de luz, para que esta roda de conversa que fala sobre a unificação possa trazer os esclarecimentos necessários para o grandioso trabalho, a nossa doutrina espírita, o nosso movimento espírita, envolvendo todos os participantes, envolvendo o nosso facilitador, Álvaro Crespino, envolvendo a Darcy, nossa diretora da área de unificação do CERJ, os companheiros Mauro Pomar, do 13º seu, nosso querido amigo Celso, do 28º, que está aqui também nos ajudando nessa live, e o Luiz Francisco, também um querido amigo da Reunir 9. Que tenhamos uma noite agradável, que a nossa conversa chegue aos corações daqueles a quem é destinado a direção do nosso movimento espírita. Que a paz, que a luz e o bem nos envolva a todos. E agora eu queria convidar nosso querido amigo Mauro Pomar, que irá apresentar o nosso facilitador, né? O nosso querido amigo, e a live dessa noite. Mauro? Oi, Edila, muito obrigado. E, queridos amigos, é um prazer estarmos todos aqui em mais essa roda de conversa. Então, eu queria começar com a roda de conversa, né? A roda de conversa tem a nossa cara de unificação, realmente. Como é que a gente vai trabalhar essas diferenças e, ao mesmo tempo, os mesmos objetivos? Então, a nossa forma de fazer isso é, vamos abrir uma roda de conversa. Cada um dá a sua opinião, cada um colabora com a opinião do outro e a gente faz um alinhamento. E o título, né, da nossa roda de conversa de hoje é um título bastante interessante, porque sempre que a gente busca as casas espíritas, né, as casas espíritas sempre nos perguntam
o que o movimento espírita vai dar para elas, né? Então é sempre aquela coisa, vamos fazer unificação. Por quê? Por que eu tenho que fazer unificação? O que eu ganho com isso, né? E essa roda de conversa, ela inverte esse processo, ela traz um processo muito diferente, porque o título da nossa conversa é Unificação. Por que não? Benefícios, vantagens, entraves e desafios. Então a ideia é o por que não. Então é uma forma diferente da gente ver e conversar sobre unificação. E para isso nós vamos ter o nosso facilitador Álvaro, né? Apresentar o Álvaro Crispino é uma coisa difícil, né? Porque você vai apresentar alguém que todo mundo conhece, mas vamos nós ali, né? Então eu não queria fazer uma apresentação dos títulos da formação acadêmica e das participações dos cargos na área de educação do Álvaro Crispino, que todos conhecem. Também não queria falar dos livros espíritas publicados ali do meu amigo, né? Que tive a oportunidade de ler e admirar. Também não vou falar das reuniões mediúnicas das casas espíritas, da direção de casa espírita, que tivemos também oportunidade de compartilhar. Então, eu queria apresentar um outro Álvaro aqui para vocês. Eu vou apresentar um Álvaro, amigo, um irmão para mim, né? Vocês sabem disso, né? O Álvaro sabe disso. Pai de 5 filhos, então é o adepto do crescei-vos e multiplicai-vos na sua essência, né? É pai de 5 filhos, e exatamente por isso é alguém que aprendeu a equilibrar esses pratinhos da vida entre sociedade, família e espiritismo. E esse eu acho que é o alvo da nossa roda de conversa, não é o teórico do espiritismo, é alguém que, como nós, está na luta, vivendo, tendo seus malabares para jogar para o alto, de vez em quando cai um pratinho, a gente vai lá e pega o pratinho de volta, e é esse o Álvaro que a gente vai trazer na nossa roda de conversa. Então, amigo, seja muito bem-vindo à roda de conversa, é um prazer ouvi-lo novamente. Pessoal, boa noite àqueles que vão nos assistir, ou boa tarde, ou bom dia. Primeiro, falar da alegria de estar de volta numa atividade da área de unificação do CERJ, que é uma área que nós temos muito carinho. Depois, a alegria de estarmos aqui com Edila e com Mauro Reis, né, companheiros de muito tempo, né, companheiros de muitas jornadas, de muitos desafios, muitas conquistas, muitas dificuldades. Então é muito bom estar com vocês aí. E por conta disso, o Mauro pode fazer essa apresentação tão singular, né? Por conta dessas tantas dificuldades que nós vencemos juntos. Quando a gente propôs esse tema, essa pergunta provocativa, tinha em mente a ideia de que nós estamos há aproximadamente 40 anos. Então, o estudo sistematizado começou lá em 1985, e quando a gente começou a fazer as primeiras confraternizações espíritas, reunindo dirigentes e trabalhadores espíritas. Então, desde aquela época que a gente vem organizando debates sobre formação do movimento espírita, debatendo, discutindo as dificuldades do movimento espírita, e passamos aí por 40 anos. E aí a gente vai perceber que tivemos conquistas, mas continuamos com algumas dificuldades que podiam ser enumeradas daquela época e que sobrevivem até hoje. Então, se nós pudéssemos categorizar as casas espíritas dentro do movimento, a gente poderia dizer que existe um tipo de casa que é aquela que está presente, aquela que participa, aquela que está contribuindo, aquela que está embebida da ideia da unificação. Ela, dada a sua experiência, ela divide as suas conquistas e ela aprende com outras casas. Então, essa interação é a ideia principal do movimento espírita. Enquanto casas, e trabalham na divulgação do movimento da ideia espírita, que é o objetivo de existir do movimento. Existe um outro tipo, que é aquela casa que tem um nome na unificação. Tem um nome no movimento espírita. Então, ela está lá marcadinha,
né? Mas ela, em geral, tem dificuldade, ela participa pouco, ela não participa, né? Pontualmente ela vai a uma reunião, pontualmente ela dá uma contribuição. E existe um terceiro tipo, que são aquelas casas que não participam da unificação. Não participam, não querem uma dinâmica de trocas, e lá tem lá seus motivos. Então, a gente vem fazendo atividades que atendem muito bem o primeiro grupo. Às vezes alcançamos o segundo grupo, mas temos muita dificuldade de alcançar o terceiro grupo, que tem de todo tipo de casa. E aí a pergunta, a provocação que a gente vai fazer é: e se a gente mudasse a abordagem? Porque a gente vem usando os mesmos argumentos. Quais são? Os argumentos do Evangelho, não é? Do que unidos fazemos melhor, os argumentos postos na codificação, por Kardec no projeto 1868, ou na Organização da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ou naquelas outras mensagens, a própria mensagem de Kardec aos espíritas brasileiros, depois as mensagens psicografadas pelos diversos espíritos para os espíritas. Então a gente vem trabalhando esses argumentos, a gente vem trabalhando essas motivações, e alguns problemas são basicamente os mesmos. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente perguntasse por que não a unificação? Se a gente pudesse entender por que os nossos companheiros têm uma resistência tão grande a trocar, a participar, a contribuir no conjunto, né? Então, essa é a provocação. É sobre isso que a gente vai começar a discutir, trocar ideia, ouvir os companheiros, para ver se com essa abordagem diferenciada a gente aprende mais. A gente consegue entender melhor as dificuldades e as questões que estão postas na participação da unificação, né? E aí eu fiz uns slides aqui provocativos, só provocativos, que eu queria participar com vocês. Conseguem ver? Apareceu aí? Não? Sim? Então, só tem um problema, tá? Ele está desfocado. Ele não está no modo apresentação, né? Tururu, tururu, tutu, tururu, tutu. Vamos ver se melhorou. Apareceu? Aqui para mim aparece. Mas para mim não interessa, né? Tem que aparecer para todo mundo. Ai, Senhor, Senhor. Bom, vamos lá. Olhem bem esse quadro. Isso foi uma fotografia que eu tirei de um seminário sobre ciências da religião. E os especialistas não espíritas que estudam o movimento espírita diziam isso daí. Ó. O espiritismo é assim, o movimento espírita brasileiro foi assim. Então, eles falam lá da Sociedade de Estudos Espíritas do Grupo Confúcio, 1873, que depois, por questões de divergência, se desdobrou na Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, 3 anos depois, que depois se desdobrou na Congregação Espírita Anjo de Ismael, no Grupo Espírita Caridade, na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, na Sociedade Espírita Fraternidade,
no grupo dos humildes e depois na academia. Então, quando nós espíritas somos lembrados na nossa história, os especialistas falam dessa dinâmica de rompimentos, como a gente está falando de separações, eles classificam essas separações por conta dos individualismos. As pessoas dentro das casas queriam ter posições hegemônicas. Então, cada um deles interpretava a doutrina espírita de um jeito e acreditava que a sua maneira de interpretar era melhor do que a do outro, ou devia ser aquela a ser atendida por todos, seguidas por todos. E quem não concordava, abria uma outra casa. Né? Então, esse é o cenário. E se a gente pensar bem, muitas dessas dinâmicas de rompimento, elas existem até hoje. Se visto dessa forma, e esse quadro daria para a gente fazer um estudo longo, estamos aí até hoje. Então, temos divisões, temos casas que não são adesas porque preferem pensar de um jeito, preferem fazer rotinas ou dinâmicas de trabalho diferentes, e acham que são incompatíveis, e as coisas são muito parecidas. Só que isso é de 1873. Faz muito tempo. E a gente vai perceber que algumas dessas dificuldades são permanentes até hoje. Com esse quadro, nós vamos ter importantes esforços no sentido de unificar as casas espíritas em torno de objetivos comuns, que não acontecia, e sobre os fins do espiritismo, que também eram diversos, de acordo com as instituições. A começar com o esforço de Bezerra, em 1895, até o seu desencarne em 1900. Então, a primeira questão que a gente pensa sobre as dificuldades para a unificação são antigas. E a gente vai perceber que elas permanecem com roupagens diferentes, com nomes diferentes, com manifestações diferentes, mas, essencialmente, elas são muito, muito, muito semelhantes. Então, ao longo dos anos, nós indicamos contradições em certas trajetórias. A gente vem falando dessas contradições. Como é que pode isso? Por que a gente não consegue se juntar? Por que a gente não consegue discutir as diferenças e encontrar o caminho do meio? Por que ao invés da gente discutir, ficar distante porque temos diferenças, nós não aprendemos a trabalhar naquilo que nos une, naquilo que é convergente com as nossas ideias, não é? Então, a gente tem feito essas discussões. E aí, a gente lembra dessa passagem do Pastorino: a luz tem como finalidade, tanto quanto o sal, servir aos outros e não a si mesma. Então, é uma frase carinhosa de Pastorino que a gente pode trazer para a casa espírita e dizer assim: a casa espírita não serve a si mesma, a casa espírita serve àqueles que vão buscar. Então, nós temos diferenças, mas como é que nós nos organizamos para atender aqueles que nos buscam, aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre imortalidade, sobre Deus, sobre reencarnação, sobre mediunidade, aqueles que querem ser consolados pelo Evangelho na luz da doutrina espírita? Então, enquanto nós discutimos as nossas divergências, nós efetivamente não temos tempo nem espaço emocional para trabalhar as nossas convergências. E essa é a destinação da casa espírita e do movimento espírita. A frase de Pastorino é muito representativa. Aí uma imagem que a gente usou muito durante esse tempo é essa daí. Das diversas denominações cristãs, alguém bota o dedo e diz assim: e foi assim que o Criador do Universo escolheu a nossa igreja para representá-lo com exclusividade. São aquelas instituições que acham que são detentoras da verdade. E porque acham que são detentoras da verdade, não tem espaço, nem cognitivo, nem emocional, para conversar, para buscar as similaridades ao invés de buscar as divergências. Essa imagem é curiosíssima e ela representa bem a representação cristã e as suas diferenças, suas linhas, suas abordagens, suas escolas e subescolas. Vamos lembrar dessa frase de Paulo na segunda carta a Timóteo,
pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Paulo, 2 Timóteo 4:3. E aí, vou resgatar uma discussão que a gente vem apresentando aqui, inclusive está no livro sobre ovelhas e lobos, que é um texto, uma pesquisa bastante curiosa da Sandra Stolp, professora da Federal do Paraná, na área de antropologia. O livro dela se chama Espiritismo à Brasileira. Ela vai fazer um estudo bastante denso sobre Kardec e o espiritismo francês, vai fazer um estudo sobre a contribuição de Chico Xavier no espiritismo brasileiro, usando uma categoria acadêmica, e vai fazer uma classificação usando uma terceira personagem, um terceiro estágio de Luiz Antônio Gasparetto. Posso falar porque está publicado no livro, está na tese de doutorado dela, e ela vai dizer sobre o que acontecia naquela instituição fundada por Gasparetto, que ela frequentou durante largo tempo para poder fazer a pesquisa. E ela narra em detalhes o que acontecia e os diálogos que ela tinha com os espíritas que iam frequentar aquela instituição. Então, ela dizia lá, por exemplo, que muitos dirigentes de casas espíritas iam até lá e diziam claramente: eu estou aqui para procurar novidades. Novidades. Outros diziam que estavam lá para atendimento das suas próprias necessidades como dirigente espírita. Eu estou aqui para que ele me diga como que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Alguns diziam fazer parte de algo diferente. Não, eu quero formar uma casa espírita diferente. Está escrito. Dito maior. E que os diferencie dos demais. Então, tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que ser algo grande e tinha que ser diferente dos outros. Ele não queria fazer um espiritismo igual aos outros. E ia buscar lá, nessa instituição, com essa figura que ela estudou, orientações para suas novidades. E eles diziam: não, eu me basto a mim mesmo. Se bastam a si mesmos. Então, não estavam inteirados, não tinham interesse de participar do coletivo, mas queriam fazer um espiritismo para chamar de seu. E nessa grande categoria, a Sandra Stoll chamava da mediunidade de prodigalidade. Foi como ela classificou esse terceiro personagem, fazendo uma analogia com as igrejas fundamentalistas da prodigalidade. Então, foi uma leitura muito difícil e foi duro ver a quantidade de dirigentes que iam até lá para procurar essas coisas. Eu só escolhi alguns. E aí bate de forma muito clara com aquilo que Paulo escreve para Timóteo. As pessoas estão procurando outros mestres, que não Jesus, que não Kardec. Então, que abordagem a gente faz para entender por que isso acontece? Então, não é mais oferecer Kardec, nem oferecer a opinião dos espíritos. É entender, vamos ouvir, por que isso acontece? Por que dessa necessidade? A gente trabalhava muito com uma questão de fundo ao longo desses anos. A gente discutia muito qual o motivo de existir de uma casa espírita, por que uma casa espírita existe. Discutimos isso longamente, falamos desses argumentos, mas isso não sensibilizou um grupo de casas espíritas. Não sensibilizou. A quem servimos quando nos dispomos a trabalhar no espaço doutrinário? Também discutimos isso longamente. E aí a pergunta é: por que esse argumento não sensibiliza um determinado conjunto de instituições e de companheiros? Por que não unificação? E aí, vou trazer um companheiro muito próximo, que é o Calvin e o Haroldo. E o Calvin diz assim: eu sempre tenho que adiar o que quero fazer por causa do que tenho que fazer. Então, essa frase é muito própria.
quem serve a Jesus não faz o que quer, mas faz o que precisa ser feito. Quando a gente, ao serviço de Jesus, faz o que quer, talvez a gente esteja perdendo o fio de prumo dessa escolha. Então, eu falo muito isso para a experiência pessoal. Eu gostaria de fazer isto, isto e isto no movimento, mas não faço porque eu preciso fazer isso, porque eu sou mais útil nessas funções do que nas outras. Mauro me ouviu falar isso muitas vezes. Edila me ouviu falar isso muitas vezes. Darcy, então, nem se fala. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de, sei lá, pegar espírito. É a expressão, que eu uso muito. Mas por que eu não faço isso? Porque esse tipo de atividade não é concomitante às outras tantas que eu tenho que fazer. Então, essa do... e por curiosidade, Calvin e Haroldo, originalmente é Calvin e Hobbes. Calvin vem de Calvino, religioso. E Hobbes vem do filósofo inglês Hobbes, com o mesmo nome. Então, quando a gente bota o Calvin aqui, você assim, nossa, ele está usando humor? Humor, não, eu estou usando algo que representa, que simbolicamente é de Calvino e de Hobbes. Vamos buscar dar nome às questões que dificultam a unificação? Aqui a coisa fica mais pesada. Vamos dar nomes? Porque se a gente não dar nome, a gente não identifica os limites, as definições, e se a gente não define, não conhece os limites, a gente não tem como propor alternativas. Então, vamos dar nomes. E aí, dando nomes, a gente pode fazer a proposta. Agora, independentemente dos nomes que a gente vai usar, é individualismo, é busca pelo poder, é busca por hegemonia da ideia, é status, é querer ser a casa que dita a regra para outras casas. Posso passar a semana dando exemplos aqui, mas vamos buscar dar nomes, sem discutir pessoas, vamos discutir ideias. Mas há uma frase de José Petitinga que eu acho que é bastante potente para marcar esse novo momento, dessa nova abordagem que a gente está querendo discutir, querendo trazer para o debate. É essa frase. Toda união tem um preço. A morte do egoísmo. Então, e aí egoísmo a gente pode pensar numa coisa mais ampla. Eu posso ser egoísta quando eu quero uma posição de realce. Eu posso ser egoísta quando eu quero para mim ou para minha instituição uma posição de poder. Eu posso estar sendo egoísta quando eu quero que a posição da minha casa seja hegemônica e todos os outros se ajoelhem em frente ao altar da minha instituição. Essa frase é potente. Aquela frase de Pastorino que a gente colocou antes é potente. Essa frase é potente. Então, conclusão. E se mudarmos a abordagem? Unificação? Por que não? Ao invés da gente tentar convencer, e colocando Jesus, colocando Kardec, colocando os espíritos, acabaram as fontes sérias. Por que não? Que argumentos existem para não fazer isso? Talvez a gente tenha mais condição de entender e nos aproximarmos, buscarmos um ponto de convergência, já que todos nós queremos a mesma coisa. Feito? Então, essas eram as provocações que eu queria trazer para hoje, para a gente debater, conversar, trocar. Você está no mudo aí, Darcy. Boa noite, Álvaro. Eu estava aqui escondidinho. Boa noite, Darcy. Ai. Olha só, Álvaro, você começou a falar, das dificuldades, e eu queria dizer para você o seguinte: nós
estamos fazendo reuniões com os seus, quer dizer, com os conselhos espíritas de unificação, né? E realmente a tônica é essa, né? Então, que a gente está ouvindo, né? Por exemplo, a Lelete, né, faz o levantamento das casas espíritas, recebe aquele material todo dos seus, e a gente vê aqueles que participam estão sempre na reunião do seu, é o que você foi trazendo, né? Aqueles que vêm um dia, não vêm no outro, e aqueles que não querem, né? E eu gostei muito da forma como que você colocou, né? Porque a gente se preocupa muito com quem não vem, não é? E na medida que você foi colocando, né, essa questão da convergência, de repente não vem porque está faltando algum elemento ali e que a gente ainda não achou. Você pensa nisso? Penso, Tarci. E acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Mas se a gente acredita na ideia da unificação, a gente não pode deixar de fora espaço para aqueles que não estão conosco. Entendeu? Então, não é que a gente vai gastar atenção para isso, mas é tentar sempre entender por que eles não somam. Porque são casas, muitas vezes, com trabalhos respeitáveis, com história, né, que acumulam experiência e que têm coisas a trocar conosco. Então, se eles estão na unificação, nessa dinâmica, nessa rede de trocas, todos ganharíamos. Todos nós ganharíamos. Então, essa história, não vamos cuidar, não vamos perder tempo, mas não é perder tempo. É tentar entender maduramente por que essas coisas acontecem e como que a gente pode interagir com eles. Há uma frase que é muito conhecida, né? O espiritismo vencerá apesar dos homens. Mas essa frase é muito complicada, porque não é para vencer apesar dos homens, porque ele existe para os homens. Então, a maneira de interpretar, não, vamos deixar para lá, porque o espiritismo vencerá. Eu falei, mas vencerá a que custo? Então, não é deixar... É dizer assim, mas por que não vem? Porque há casos curiosos, Darcy. Não participa como casadeza. E aí você, falando grosseiramente, sintetizando de forma muito geral, aí eu não participo porque eu não quero que o CERJ, a FEB, o Conselho Espírita Internacional, dite regras na minha casa, que é um equívoco. Né? Esse argumento é argumento que não tem nenhum tipo de fundamento. Mas, às vezes, a mesma casa que diz isso constrói em torno de si um cinturão de outras casas da quem ela determina, ou as outras casas menores que vêm até ela, para que ela diga como é que vai ser o programa na casa espírita delas, como é que vai ser a reunião mediúnica na casa espírita delas. Então, elas ditam, em nome da sua força, da sua tradição, o que as outras casas vão fazer, porque as outras casas vão até ela para dizer como é que eu faço a minha reunião mediúnica. Então, aquilo que elas usam como argumento para não serem adesas, elas não cumprem quando criam em torno de si micro-redes em que elas dizem às casas o que fazer, ou as casas se submetem à posição deles. Esse é um paradoxo. É um paradoxo. Então, não é deixar... O importante é ter todo mundo junto. Agora, é entender como que a gente se aproxima, como que a gente encontra a convergência. Mauro. Eu vou deixa eu aproveitar aqui, entrando. Você fez uma abordagem muito interessante, que você vem aí de fora para dentro, né? Então, você começou na unificação, falando das próprias questões de como é que as casas espíritas se alinham, mas você mostrou ali a tese de doutorado, né, onde você observa que dentro da própria casa espírita há dificuldades para o alinhamento. E, por fim, você chegou dentro da questão do egoísmo, que parece que é uma questão individual. Ou seja, é uma parte do homem, ele está dentro da gente, o lidar com as diferenças, com a diversidade, tudo isso faz parte do mesmo bojo, né, de como é que eu lido com divergências
e pego as coisas que são convergências. Então, agora pergunta assim, dado este problema, né, que todos nós trazemos, e hoje diante de uma sociedade cada vez mais polarizada, o que assim a gente poderia fazer de construtivo para trabalhar essa visão das pessoas, pensando talvez na visão do espírita, mudar esta visão da casa espírita, unindo e unificando melhor os departamentos da casa espírita, para poder, no outro passo, né, a gente fazer uma unificação entre casas espíritas. Né? Como é que você vê? Ele tem esse movimento, essa onda, ou ele é simultâneo, ocorre em tudo? E que coisas a gente deveria estar promovendo para essa transformação mais profunda do que chamar as pessoas para reunião? Mauro, eu reputo essas motivações, primeiro, a grandes lideranças. Em geral, são casas que eram casas muito estruturadas, casas que se construíram em torno de figuras muito positivas, muito magnéticas, né? E que, na sua história, não tinham necessidade, na visão deles, de trocar. É, em geral, uma dinâmica de eu estou aqui para dizer aos outros o que fazer. Então, a primeira coisa a pensar é como é que a gente desmonta esse argumento. Né? Porque aí uma casa que tem, por exemplo, uma figura muito poderosa, dificilmente vai dar espaço para crescimento de novas lideranças. Então, tem, em tese, departamentos subordinados. Aquela pessoa que diz o que fazer. Olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E isso cria uma dificuldade da casa crescer como uma rede de colaboração entre as pessoas, onde você permite crescimento de lideranças, onde você permite que as pessoas sentem e debatam temas mais sensíveis da casa, da gestão da casa. Então, por isso é que a gente sai do geral e vai para o individual, como você colocou muito bem. Então, há uma questão que é de dissonância cognitiva, e a gente vem falando disso, onde a pessoa tem um conhecimento, mas tem uma ação distinta. Então, você tem um afastamento entre o que ele pensa e o que ele faz. Isso é muito característico do movimento espírita. Então, ele tem uma pregação, mas a prática é outra, e está dentro da casa espírita. E a ideia do egoísmo, esse egoísmo numa visão mais ampliada, é quando eles querem ser o polo de atração. Quando, na verdade, uma ação colaborativa, cooperativa, em rede, você não é o polo de atração. Você dá a sua cota de contribuição à rede. E se eles não aprenderam a fazer isso, dificilmente eles vão interagir. Mauro, posso fazer uma questão, Mauro? Por favor. Porque você falou agora uma coisa interessante, essa questão assim da rede. Será que eu posso contribuir? Será que você falou justamente a respeito dessa rede de trocas? Você falou a respeito desse líder, não é, que ele é assim, se sente, não é assim, a pessoa mais importante, né? Então, eu digo assim, realmente, esse trabalho de volta para dentro de si, não é? Esse trabalho de se olhar e se ver nesse trabalho como alguém que está servindo, seria, digamos assim, um caminho, né? Porque aí, se eu percebo que existe alguém perto de mim que tem todo um potencial, que tem toda uma habilidade, né? Eu vou, né? E abraço. Mas, realmente, às vezes, eu fico até com medo, né? Aliás, há algum tempo atrás, quando se falava a respeito de mocidade, se dizia, né? Mocidade ainda não. Quer dizer, a pessoa tinha medo
que aquele jovem chegasse e ocupasse o lugar dele, né? Que é o que a gente espera, né, Daci? Sim. A gente espera que os jovens ocupem os nossos lugares e nós fiquemos como colaboradores com a experiência que nós acumulamos. O fato deles assumirem os lugares não significa que a gente saia. Mas essa é uma questão cultural. Né? A cultura que a gente tem historicamente, por isso eu fiz questão de mostrar aqueles problemas de 1873, isso é uma cultura instituída. Né? E a cultura, ao ver de um dos grandes teóricos que a gente tem aí, é, de novo, a ideia de rede, aonde é a interação do que o homem é com o grupo em que ele faz parte. Então, isso troca. Então, você tem que trabalhar no aspecto do indivíduo, mas tem que trabalhar também nas modificações do aspecto do grupo social em que ele está inserido, na casa espírita. Então, você tem que trabalhar o conjunto para que os elementos desse conjunto comecem a refletir e trabalhar o indivíduo, para que essas interações possam resultar positivamente. E essa escola de líderes, né? Aproveitando aí a oportunidade, que você citou muito a liderança, né? A mudar a liderança. A escola de líderes seria esse elemento que a gente poderia fortalecer no sentido de criar essa visão maior da liderança servil, do trabalho em rede? E se sim, como que a gente faz? Porque as adesões não são quantos a gente gostaria que fosse, né? Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. É a gente denunciar essas questões, denúncia, isso existe. Isso existe. Denúncia nesse sentido. Primeiro. Segundo, dar nome às questões. Então, aí vou ponderar uma reflexão que eu venho fazendo em torno de algumas discussões de formação de liderança, de formação de expositores, né, e de debates ou discussão do tema movimento espírita. Então, nós temos muito uma visão descritiva. Você vai falar de movimento espírita, a pessoa conta a história do espiritismo no Brasil. História, os nomes, aquelas coisas todas, conta. Depois faz uma segunda situação que é prescritiva. Aí diz assim, então o espiritismo deve fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer isso. Estou falando de grupos reservados, estou falando de grupo de formação de pessoas. Não estou dizendo reunião pública, não estou dizendo estudo sistematizado para iniciados, ou iniciantes, melhor dizendo. Aí você tem uma visão descritiva, uma visão prescritiva, e você não tem uma situação reflexiva, que é onde você vai efetivamente discutir os problemas que são encontrados no movimento espírita. Aqueles problemas que as lideranças terão que enfrentar, terão que, de alguma forma, entender a sua origem, a sua gênese, e oferecer uma caixinha de ferramentas, onde, com uma diversidade de ferramentas adequadas, ele possa contribuir na intervenção. Aí a gente pergunta assim, mas e os problemas? Não tem problema. O movimento espírita não tem problema, porque você vai a esses lugares, vai dizer, não tem problema. O que a gente faz com os problemas? Ele ganha um certificado de participação de liderança para liderar, e aí vem os problemas que são históricos. O que eu faço com o problema histórico? Você vai a algumas reuniões como essas, grandes, assim, todo mundo, nossa, é ótimo como. Cadê os problemas? É como se você, ao dizer que tem dificuldades e tem problemas, você estivesse dizendo para os outros que você é pior do que alguém porque você tem problema. É que nem escola quando diz que tem violência. Você pergunta para as escolas, para as direções, não tem violência. Não tem violência. Aí você pergunta para o coordenador, no segundo escalão, diz, não, temos alguns episódios de violência. Você pergunta para os professores, ele diz assim, mas está lotado esse problema de violência escolar. Então, a formação de lideranças, a meu ver, é o caminho, mas com as discussões reflexivas.
Não só ficar descrevendo historicamente e prescrevendo o que a gente tem que fazer. Ah, os espíritas são assim, fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso. Não dá. Por isso, quando eu discuto o movimento espírita, não tem gravação. Não. Porque a gente pode discutir com descrição, com ética. Isso é importantíssimo. Discutir os problemas, gente, como é que a gente resolve esse problema? Não são pessoas, são problemas. Interessante. Edila ia perguntar. Não, é porque senão o que fica? O que chega para a gente, às vezes, né, na Darcy, Maura, indo nos Ereus, o que eles vêm falar para a gente? Ah, está faltando trabalhador, as pessoas não se chegam. Mas será que dão abertura também para que as pessoas possam chegar? Fala da evasão dos jovens, mas deixam os jovens assumirem alguma tarefa realmente, falar, por exemplo, uma coisa boba, chamar para falar na reunião pública, deixam. Muitas casas não deixam. Nós tivemos uma discussão séria sobre a relação do jovem com mediunidade, se pode estudar, não estávamos falando nem do trabalho de ir para uma reunião mediúnica, se eles poderiam estudar sobre mediunidade. E isso, não estou falando só aqui do Rio de Janeiro, estou falando região sul, que não foi a discussão, né? na regional. Quando nós propusemos que um jovem deveria estudar mediunidade, até para ele saber se acontecer na reunião que ele participa, algum caso, saber como agir, né? O evangelizador, saber como ajudar as crianças. Fora assim, as pessoas taxativas. Não, o jovem não pode. A partir dos 21 anos é que pode começar a estudar. Para entrar numa reunião mediúnica tem que ter mais de 25 anos, porque tem que ser responsável. Tem muito jovem responsável, tem muito jovem que tem condições de trabalho. Mas é assim, aí não dizer... Eles somem, não podem participar do movimento espírita. E a gente tem que dizer para a natureza que ela só pode permitir manifestação de sensibilidade mediúnica depois dos 25. Depois dos 25. Vamos conversar com o Criador. Dizer, Criador, tem um problema aí, você fez um negócio errado aí, porque aí a gente diz para o Criador que não existe jovem médio nem criança médium. Nem criança. Como ajudar, né? Aí, por isso é que muitos estão saindo, abandonando, indo para outras religiões, né? Que permitem. Mauro, você tem alguma pergunta? Eu posso ir conversando? Você que sabe, eu até tinha, mas deixa, se quiser eu faço ela depois ali. Então, eu vou fazer rapidinho, porque a gente, o Álvaro, numa das vantagens de integração no movimento espírita, que inclusive está aqui no OCE, eles foram listando, né, algumas vantagens de participação, e eu pensei uma que eu queria ver que eu também achei importante, né? Queria saber se isto encontra-se nesse grande bojo de novos caminhos, né? Porque quando eles dizem que uma das vantagens é afinar o movimento para uma sintonia cada vez mais perfeita com as forças espirituais que dirigem o planeta e, em particular, o movimento espírita. Você acha que tem espaço para discutir isso? Darcy, eu até faria a mesma coisa olhando por outro ângulo. Eu fico imaginando os espíritos, as falanges do bem que trabalham no movimento espírita, tentando sintonia com 20 casas que não se falam entre si, ou se falam educadamente entre si. Não é como você ter uma emissora de ondas de rádio
e você tem 20 equipamentos de rádio, cada um mais ou menos sintonizado naquela estação. Então, é o contrário. Fico imaginando, os espíritos trabalham sintonizados com ideias maiores, né? com expectativas de realização maiores, e nós estamos voltados, muitas vezes, para os nossos interesses. Só que os nossos interesses, se eles são só nossos, eles não são da coletividade. É uma coisa óbvia. Sim, sim. E a gente pensa mais como encarnado do que como um membro de um sistema que trabalha a favor da divulgação da ideia do Cristo. Uhum. Então, não afina. É porque os espíritos superiores são muito pacientes, né? Eles conseguem ver lá longe. Eles veem lá longe. Eu não vejo lá longe, Darcy. Eu vejo só daqui a 50 anos, pô. E não vou estar aqui. Mauro, você. Eu queria pegar, aliança, aproveitar essas perguntas todas, estou adorando aí a nossa conversa, né? Mas queria pegar ali uma carona no que Edila falou, né? Kardec, na última obra codificada dele, né? Que é o livro A Gênese, já quase um ano antes da desencarnação, ele coloca o último item dele, chamado A Geração Nova. Então, assim, é como se ele tivesse já a intuição de que aquele era o último escrito dele e coloca no último escrito dele a Geração Nova, mostrando que é o futuro, que é a nossa preocupação. Quando a gente vai, né? Aí por isso que agora já apelando para a sua experiência também de educação, não só espírita, mas de educação espírita. Quando a gente vai ali, a gente começa a conversar sobre geração Z, o pessoal sempre fala que é uma geração perdida. Geração perdida. O que parece um confronto, né, óbvio, com a codificação. Porque a codificação se diz que é a geração nova. Vocês estão chegando, e eu acho que a geração é perdida. Parece que tem alguma coisa errada na forma com que eu enxergo a nova geração. E aí entra esta questão da pergunta, Álvaro. Sem a gente na unificação, a gente também tem os nossos paradigmas, né? Também temos as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, né? E a geração nova, por exemplo, se pegar essa geração Z, trabalhar em rede para eles é algo natural, é um processo natural para eles, trabalhar em rede. São pessoas que trabalham muito mais em conjunto do que as pessoas mais antigas, talvez até são pessoas que têm assim, menos dificuldade de procurar esses protagonismos todos, né, que a gente, nossa sociedade, talvez nossa geração esteja mais acostumada. Então, qual é a pergunta para dentro da unificação? O que nós poderíamos fazer de forma a dar essa abertura para a geração nova, para que a gente ficasse dando esse suporte para aqueles que virão, né? Como você falou assim, eu enxergo daqui a 50 anos, tá bom, então vamos começar. Como é que eu consigo criar esse processo de suportar aqueles que a gente tem dificuldade até em achar que eles estão trazendo valores mais que essenciais que o nosso? Como é que você vê, como espírita, como educador, como unificador? Qual é a sua visão? Mauro, eu acho que o que a gente tem que refletir é aonde a gente ampara, a gente ancora as nossas ideias. Porque eu tenho, nos estudos, percebido que a gente tem uma grande similaridade, não vou ter tempo de discutir isso, mas a gente tem uma grande similaridade com as religiões que estão amarradas à palavra e à letra. Né? Então, a gente já escreveu um artigo lá em Reformador chamado Adoradores da Palavra. Então, quando eu me pego no texto do Evangelho, ou eu me pego no
texto de Kardec, eu olho para baixo. Tá? Então, eu fico vidrado naquela limitação da palavra. E André Luiz vai dizer que a gente precisa desentranhar o pensamento vivo de Kardec. Está lá nas primeiras mensagens de Estude Viva. E desentranhar o pensamento vivo do Cristo. Então, quando a gente desentranha o pensamento, ao invés de eu ficar centrado no objeto concreto, eu levanto o olho e digo assim, que princípio espelha, sai dessa informação ou desse ensinamento? Porque o princípio passa pelo tempo. Os objetos, não. Então, existem coisas que Kardec escreveu que são próprios daquele tempo. Aí, quando a gente lê, ele tem que sair dali. 405 perguntas de O Livro dos Espíritos tratam, de alguma forma, das relações sociais. Só que é a relação social do meu tempo, hoje, não do tempo de Kardec. Então, o tema social precisa estar no dia a dia das minhas relações, dos meus estudos doutrinários. Então, quando a gente olha para o que você falou da geração nova, se eu trabalho o princípio contido na informação doutrinária, eu consigo compatibilizar com a geração nova. Porque o que muda para eles é a base. Como você falou, eles trabalham em rede, eles têm uma capacidade, uma velocidade de aprendizagem, as sinapses de aprendizagem deles são dadas de forma diferente. Então, se eu trabalho o princípio, eu sou capaz de interagir com eles, mas se eu quero que um jovem pense como eu aprendi lá atrás... Entendi. Eu estou pegando essa pessoa, né? Essa pessoa que está na frente, e estou dizendo assim, não, você tem que vir aqui. Você não pode andar de carro automático, você tem que andar na velocidade da minha carroça. Guardada as proporções. Então, essa geração nova não vai trair os princípios do doutrina espírita. Se a gente olhar princípios, se a gente pegar as grandes ideias, ele não se comportará nas rotinas de aprendizagem, ou nas rotinas administrativas que o tempo nos ensinou. E que nós estamos escravizados, porque nós não somos eles, mas queremos que eles sejam nós. Deu para entender. Entendeu? Então, eles trazem competências que vão fazer a diferença, talvez, não sei se melhores, mas vai ser diferente. Então, o que a gente vai fazer? Vai exigir que eles façam como nós fazemos? Ou nós vamos trabalhar com eles nos princípios doutrinários espíritas e nos princípios do Evangelho de Jesus? Desentranhando o pensamento vivo. Aí você diz assim, esse é o princípio. Aí ele vai dizer assim, eu vou usar isso aqui, eu vou usar o Excel. Não, agora você está usando planilha, eu vou usar uma programação em R. Agora eu vou usar o ChatGPT para melhorar a minha... Olha só, são ideias de ferramentas, mas que caracterizam o novo tempo. Então, Mauro, sintetizando, a gente precisa oferecer a essa geração nova o aprendizado dos grandes princípios e não escravizá-los às caixinhas que a gente tinha naquela aprendizagem de informações que durante tanto tempo a gente usou e que nos aproximam das religiões que trabalham a palavra e não o Espírito do Cristo que está contido nas palavras. Muito bem. Estou antecipando o meu debate naquele encontro que a gente vai ter lá. Isso, em Petrópolis. Isso. Lá da confraternização. Não, 23 e 24 de novembro. Isso mesmo. Porque os novos obreiros do Senhor na verdade, o espelho da nova geração, né? Nossa, é isso aí. Os novos obreiros serão sempre as novas gerações, aqueles que estão chegando, nós já somos velhos. E quando a geração nova ler novos obreiros, não serão mais eles, serão os novos que vêm adiante. Então, a onda é sempre de aprimoramento, a onda é sempre de conquista,
A onda é sempre de superação, de oferecimento de novas abordagens, equilibradas, fundamentadas, ligadas aos princípios doutrinários. Edila, vamos agradecer? Ou é o Mauro? É o Mauro que vai agradecer. Deu até calor, Mauro. Deu até calor. Gente, então, só aproveitar ali Acho que a gente ficou assim, meio estacato. Então tá, a resposta foi excelente, Álvaro, muito boa, assim, porque acho que mexe com a gente, né? Aquilo que você estava falando assim no início, né? Às vezes a gente quer buscar uma solução de fora para dentro, né? E essas soluções de fora para dentro, né, elas têm uma mudança interior grande, né? Você abordou a questão das gerações muito bem. Então, assim, não é esse paradigma, né? A gente tem que trazer outros paradigmas para a gente remontar esse quebra-cabeça nosso, né, da unificação, despertando mais interesse, né? Então, achei muito boa, né, a nossa conversa, assim, muito bacana as perguntas, né? Te agradecer bastante, né? Agradecer também a Edila, né, Daci, nessas participações, agradecer a gente ter puxado um pouco para a juventude, né? Hoje a gente vê as pessoas reclamando muito, né? Mas ao mesmo tempo a gente, movimento espírita, né, ainda está buscando uma fórmula para trazer o jovem mais para perto do movimento, né? O movimento ainda é envelhecido, né? Então, assim, é uma questão assim para nós fundamental. Eu achei muito bom, porque com essa sua experiência ali, a gente acabou, né, na nossa conversa, trazendo para uma visão mais de futuro, uma visão mais de trabalhar a juventude para a gente poder obter esses alinhamentos, essas coisas um pouco mais adiante do que trabalhar com vamos fazer uma reunião assim, que tal fazer assado, que tal? Então, achei muito produtiva a nossa roda de conversa e te agradecer bastante, ó. E não sei se você quer fazer ali alguns comentários finais só para a gente poder encerrar aí o nosso trabalho. Não, esses momentos eles são revigorantes, né? Como eu comecei falando, a gente está nesse trabalho há 40 anos, desde o surgimento dos grupos do EGID, quando ele chegou no Rio de Janeiro. Né? Então, era um grupo grande, Dila estava lá com a gente, né? Então era um grupo muito grande. Aí foram desencarnando no meio do caminho, passaram para o outro lado, certamente continuam conosco, outros estão aqui conosco, mas quando a gente olha no conjunto e vê a taxa de ganho disso daí, a gente vê que, às vezes, os ganhos são muito poucos para a energia que a gente empreendeu em 40 anos. Né? Mas, por outro lado, as mudanças culturais não são imediatas. Não são imediatas. Então, isso não é um motivo de desânimo, mas a gente tem que entender que toda mudança cultural, e eu enfatizei que a maneira como o movimento espírita se constrói é cultural, por isso eu fui buscar lá atrás. Então a gente precisa sempre estar reforçando, a gente está fazendo, muitas vezes looping, volta ao mesmo lugar, mas vai dando looping, volta ao mesmo lugar, mas como o Mauro ponderou, a gente não pode perder a visão de futuro. Então eu tenho que atender como chega a cultura que é acumulada do passado, mas como eu aponto para essas pessoas motivos para que façam as transformações culturais. Se aprimorem, tragam ideias novas, tragam pelo menos informações para promover reflexão, para que não se cristalizem numa cultura histórica. Então, quando a gente propôs isso, vamos mudar. Vamos perguntar, de alguma forma, para quem nunca veio, por que ele nunca vem? E a que senhor ele serve? Se a gente quiser, posso dizer lá,
Esse foi o capítulo que eu não coloquei em Ovelhas e Lobos, tá, gente? Esse é o capítulo não escrito. E aí diz assim, não, chega, tá bom aí. Eu falei, mas tá bom aí. Talvez na segunda edição, ou na terceira, a gente vai discutir isso. A mensagem aí depois de Guion Ribeiro, quando as pessoas cristalizam as instituições, não deixam descendência administrativa, não formam as novas gerações e desencarnam. A mensagem, e depois de Guion Ribeiro, é arrasadora. Vamos discutir quem comigo não ajunta, separa. Essa seria uma boa discussão. Estou ajuntando com o Senhor quando tomo essa direção ou estou separando, como diz o Senhor? Vamos discutir o pão da vida. A primeira grande dissensão no Evangelho, quando Jesus diz o que vai acontecer. E o povo diz assim, isso eu não quero para mim. A primeira grande dissensão da escola apostólica. Nós ainda não discutimos isso. Ainda não discutimos. Haverá um momento em que espíritas preocupados com o encaminhamento e o futuro vão trazer à tona as discussões sobre essas lentes, usando as lentes de e depois, usando a lente de quem comigo não ajunta, separa, ou trazendo uma atualização do discurso do pão da vida. Antes que a morte chegue. Porque quando a morte chegar, podemos ser clientes de Eurípides Barçanufo, no Sanatório Esperança, como espíritas falidos. E tem muita gente boa trabalhando para ter esse destino. Porque todos esses que fazem isso trabalham muito. Todos esses que estão nessa terceira categoria não podem não estar na unificação. Mas, de alguma forma, eles dedicam seu tempo, eles dedicam sua energia, eles dedicam sua inteligência para fazer algumas coisas. A grande questão é por que não fazemos essas coisas todos juntos. É isso que a gente precisa aprender. Nós aprendermos e eles também. Para que não sejamos nós e eles. Para que sejamos todos uma grande equipe. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Darcy, você encerra. Quem faz a prece? Isso. Então, posso fazer a prece, Edila? Pode. Então, tá. Álvaro, a gente então manda aquele abraço para você. Gratidão. E vamos, então, nessa hora, agradecer aos amigos espirituais, né? Vamos dizer a esses amigos que nós estamos, assim, reflexivos diante de tudo aquilo que foi tratado nessa noite, né? Mas na certeza da vossa participação, nosso coração se enche de esperança e nós nos colocamos, então, à disposição para colocar a nossa colaboração nesse grande projeto que é de levar a doutrina espírita, essa rica informação que nós recebemos de Deus, a que nós levemos a todas as pessoas que, nesse instante, participam das nossas casas espíritas, mas também daqueles que estão distanciados, que não chegam às nossas casas, mas que trazem a alma dolorida pelas ideias materialistas. Então, nós queremos agradecer a Jesus, nosso mestre amado, por este momento de grandes reflexões sobre o nosso processo de unificação. Graças a Deus. Muito obrigada, queridos. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Mauro, Edila. Que nós possamos ficar em paz. Tchau, gente. Beijo em todos. Beijos.